Olha aí, pessoal, mais uma notícia cabulosa, assustadora a respeito da dívida pública brasileira, da evolução dessa dívida que está crescendo a olhos vistos e a passos largos, né? Em fevereiro, no mês de fevereiro, em comparação com o mês anterior, o mês de janeiro, né? O estoque da dívida lá em janeiro estava ali na faixa de 6,45 trilhões de reais, uma montanha de dinheiro, né? Só que do final de janeiro para o final de fevereiro, essa dívida total do governo teve um aumento, um crescimento de 2,25%, representando um avanço aqui equivalente a 150, mais ou menos, né? 145 bilhões de reais. Isso aqui, meu amigo, em um mês, no menor mês do ano. Esse é o grau, o nível do avanço da dívida pública aqui no Brasil. Uma coisa completamente descolada da realidade e completamente descontrolada também, né? Vamos dar uma olhada nessa dívida, o que compõe isso aí, e vamos olhar também a evolução da dívida pública brasileira ao longo dos anos, porque esse é disparadamente o fator mais importante do ponto de vista econômico que nós temos neste país. Qualquer outro país do mundo, é claro, mas no caso brasileiro, de forma mais específica, é para esse indicador que nós temos que olhar, porque é ele que determina a velocidade com que a nossa economia vai se acabar, porque isso inevitavelmente vai acontecer, não vou mentir para vocês. Vamos falar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, se você me ajuda bastante, dessa forma pode ter certeza disso, né? Então, sim, a dívida pública brasileira atingiu esse valor aqui astronômico, né? Arredondado para cima, é um pouquinho menos, mas pouquíssima coisa menos que isso, né? 6,60 trilhões de reais no mês de fevereiro, o acumulado. Isso aqui é o estoque da dívida pública, que, portanto, estava em 6,45 trilhões de reais no mês anterior, em 31 de janeiro. Então, nesse intervalo de tempo, subiu aí 150 trilhões, ou bilhões, melhor dizendo, 150 bilhões de reais nesse período, né? Dados divulgados hoje, quinta-feira, 28 de março, dia que eu gravo esse vídeo, pelo próprio Tesouro Nacional, que é o responsável por essas dívidas aí. Esse valor total é formado aqui por um montante de 90 bilhões de reais de emissão de títulos, né, dívida nova, e 55 bilhões da apropriação de juros. Então, no somatório, tivemos um salto de 2,25% da dívida pública em apenas um mês, meu amigo. Isso aqui é uma coisa insana de fato, né? A gente vai ver aqui a evolução da dívida pública ao longo dos anos, né? Tem um gráfico aqui para a gente analisar. Então você pode ver que ele vai até 2022, aí, a dívida bruta do governo. Temos em amarelo aqui o valor em bilhões de reais, né? Acredito que tem alguma coisa complementando aqui em relação ao valor que é apresentado pelo Tesouro, né? Isso aqui o Tesouro é a dívida federal, né? Então você tem aí dívidas de estados e municípios que acabam compondo a dívida do governo de forma geral. Mas isso não muda o fato de que a tendência de crescimento aqui é evidente. Desde o início aqui dessa série histórica que está sendo apresentada, de 11, 12 anos aqui, desde esse momento, e provavelmente se a gente buscar lá atrás na história brasileira, a coisa sempre caminhou dessa forma, né? De maneira que, se você considerar aqui o valor nominal da dívida, né, a quantidade em reais dessa dívida aqui, você vai ver que em 2022 a dívida pública brasileira estava 3 vezes maior do que lá em 2011. A dívida triplicou em um período aí de uma década. Isso aqui é uma coisa insana, né? Você pode ver que a dívida aumenta mesmo aqui ano após ano de forma considerável e de forma recorrente. Agora eu chamo a sua atenção para o aumento aqui entre um ano e outro, por exemplo, 2012 e 2013, aqui em bilhões de reais, né? Então estamos falando aqui de um aumento na faixa de 150, né, 160, um pouco menos de 160 bilhões de reais entre um ano e outro. Um ano inteiro e o ano seguinte, né?
Ou seja, o mês de fevereiro de 2024 teve um aumento similar a esse observado em um ano, né, de 2012 para 2013. Realmente a coisa aqui está desandando por completo. Em algum outro momento a gente acha números não muito diferentes desse aqui também, né? Mas veja que a dívida pública tem crescido governo após governo. Isso é importante frisar, não há governo brasileiro que tenha diminuído a dívida pública em si, ou seja, a dívida não está sendo paga, ela está sendo rolada, né? O grande ponto, contudo, o que é o mais interessante para se olhar do ponto de vista estatal, vamos colocar assim, é a relação da dívida com o PIB, né? Que é o tamanho da economia brasileira, que é essa linha azul aqui em cima com os percentuais. Então você pode ver que ora isso aqui sobe um pouco, ora abaixa, mas estamos numa tendência de alta, essa é a verdade. E essa tendência de alta já está prevista, inclusive, há algum tempo. Ok, governo Bolsonaro, você teve aqui na prática uma redução desse percentual aqui. A dívida cresceu, mas o percentual diminuiu. Isso significa que a economia aumentou nesse período, né? Então, você pode ver que, salvo esse período do Bolsonaro, a dívida pública tem seguido uma tendência de alta. Ok, Michel Temer manteve isso relativamente estável também, só que agora com o Lula no poder, meu amigo, nós vamos ter um cenário muito pior e já estamos tendo esse cenário aqui. E eu sempre gosto de falar da questão da dívida pública, da dívida nominal, porque ela nos mostra a realidade, o retrato real da economia brasileira. Não é aquela palhaçada, aquela mentira de déficit primário, resultado primário, que não serve para explicar absolutamente nada, porque é um número para enganar trouxa, né? Essa é a verdade. O governo Bolsonaro teve superávit primário lá em 2022, sei lá, 60 bilhões de reais. Ok, teve, né? A gente sabe disso e tudo mais. Primeira vez em 13 anos, eu acho que o governo tem um resultado positivo, né? Teve um resultado positivo. Só que a verdade é que essa grana não dá nem para o cheiro para o pagamento dos juros da dívida, o serviço da dívida pública. A ideia do superávit primário, do resultado primário, seja superavitário, seja deficitário, é justamente tirar da conta o pagamento dos juros da dívida e considerar todo o restante aí nessa conta. E aí chega-se no valor, então, primário. E se você tem um superávit primário, então você vai ter um valor para abater dos juros da dívida pública. Agora, se esse superávit não for pelo menos igual ao montante do serviço da dívida, dos juros, né? Então, isso significa que a dívida vai crescer porque os juros vão passar a compor essa dívida pública aí, né? Então, ela tende a se retroalimentar dessa forma. E no cenário que a gente sequer tem um superávit primário, a coisa acontece muito mais rapidamente, né? A título de curiosidade, se o Brasil quisesse ter ficado com um resultado nominal, ou seja, já considerando o pagamento da dívida, um resultado zerado, no ano passado, para a dívida não crescer de 2022 para o final de 2023, teríamos que ter tido um superávit primário na casa dos 600 bilhões de reais. Em algum momento na história do Brasil você vê esse resultado acontecendo? Você imagina o Brasil tendo um superávit, uma economia desse porte, desse tamanho? Nós nunca nem chegamos perto de alcançar aí esse patamar. E é por isso que a dívida pública brasileira está disparando, né? E mês após mês de uma forma muito rápida. Com certeza isso aqui é algo assustador, né? Saiu de 6,449 trilhões em janeiro para 6,595 trilhões em fevereiro. Isso aqui é uma coisa absurda. E nesse ritmo aqui, com certeza a dívida pública vai chegar aqui na previsão que o pessoal está fazendo aqui, de fato, de chegar na faixa dos 70% do PIB nesse ano. Isso aqui, a dívida do Tesouro Nacional, né? Tem aqui a previsão a respeito de quanto, para onde que isso vai chegar, né? Qual o patamar que nós vamos alcançar da dívida pública. Agora não estou achando onde é que qual notícia que eu vi aqui, o patamar em percentuais que nós vamos alcançar em algum momento não muito distante aí desse ano de 2024. Eu já trouxe notícias aqui, inclusive, no canal, mostrando que provavelmente até o final dessa década de 2020, né, que já estamos aí caminhando para metade dessa década,
até o final dela a gente vai alcançar os 100% do PIB de dívida pública, porque eu volto a dizer, não tem como ser diferente, uma vez que essa dívida cresce de forma normal, né, de forma habitual, mês após mês. E um número que eu já repercuti aqui no canal, pouca gente falou disso no passado, inclusive, né, mas é importante frisar também, é importante dar publicidade para esse número, considerando os juros, pagamento dos juros da dívida, em 2023 o governo federal aumentou a dívida pública em quase R$1 trilhão, meu amigo. R$1 trilhão. Foram 991 bilhões, alguma coisa assim. Esse é um resultado completamente insustentável. Não tem como o governo manter esse cenário sem colapsar a economia brasileira. E o grande ponto realmente aí, né? Aqui tem o valor do estoque. O final desse ano de 2024, a dívida deve chegar a algo entre 7 e 7,4 trilhões de reais, né? E o grande ponto aqui, que eu chamo a sua atenção mais para esse cenário, é o seguinte, né? Se vocês têm um aumento aí de R$1 trilhão da dívida pública brasileira, igual nós tivemos no ano passado, fica a pergunta, né? O mercado financeiro, de forma geral, a iniciativa privada consegue financiar o governo nesse patamar, nesse montante? Não tem como, é impossível, não tem tanto dinheiro disponível para ser emprestado. O que o governo faz, então? Pega dinheiro, vende os títulos, né, na verdade, para o Banco Central, e o Banco Central imprime dinheiro e dá para o governo em troca desses títulos. Então, todo esse aumento da dívida pública nada mais é do que um aumento da base monetária, fazendo aquilo que você sabe que isso faz, que é diluindo o seu valor em reais, né, o poder aquisitivo da moeda oficial do Brasil. Então, quando nós lemos esse tipo de notícia, que a dívida pública disparou em apenas um mês, o que você tem que entender, o que tem que ficar claro nisso é o seu dinheiro ficou menos valorizado nesse período, ele está valendo menos e ele está evaporando dentro do seu bolso. Se o seu dinheiro fica parado um mês aqui no Brasil, se o seu real fica parado um mês, meu amigo, ele está evaporando, está escorrendo pelas suas mãos, porque é nessa taxa aqui que a moeda brasileira tem se desvalorizado, pelo menos do ponto de vista do crescimento da base monetária, e isso vai explodir em algum momento. Infelizmente, a tendência da dívida pública brasileira é só disparar ano após ano e governo após governo. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate? Deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.